Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. O tema de hoje é Sete Reis do Apocalipse 17, os eventos finais e o mistério do oitavo rei. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um sábado do Senhor que chegou, meu Pai, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falar sobre o Apocalipse 17. Vou ler algumas passagens aqui do Apocalipse 17 e vou chegar até o versículo 9. Vou ler 8 versículos, tá bom? A descrição da grande meretriz. Versículo 1. Veio um dos 7 anjos a quem tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fonte achava-se escrito um nome e um mistério: Babilônia, a grande meretriz, a grande mãe da meretrizes das abominações da terra. Então havia a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste não era e não é, para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está falando de uma cabeça. Primeiro está falando aqui de Satanás, que foi, já não é. Porque ele foi? Pelo pecado de Adão. E ele transportava nos concílios do céu. Até mesmo no livro de Jó está o relato que ele participava dos concílios. Então, ele foi. E a morte de Jesus na cruz bloqueou a passagem de Satanás no céu, de fazer parte dos concílios. Por isso que Satanás não queria que Jesus morresse, por causa que ia bloquear a sua passagem para o céu. E já não é, mas que aparecerá, que fala que a besta que era já não é, mas aparecerá. Quer dizer, vai personificar Cristo. E esse aqui, no canto do vídeo, João Paulo II, Satanás vai vir com a cara de João Paulo II, personificando Cristo. Ele fala aqui ó, a foto mostra um demônio do abismo personifica João Paulo II. A besta que era e já não é. Ele fala também o oitavo e vai à perdição.
Estamos vivendo na época do falso profeta, que é o Papa, que é o Papa, é, o 14. Então, que ele é o falso profeta, Leão 14, e ele é o falso profeta, e vai abrir caminho para Satanás, para regir o mundo. E o capítulo 17 fala de Roma, completamente. Não tem como não falar aqui, o capítulo 17 fala de outro império. Não, é de Roma, Roma papal ainda. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Vocês estão vendo aqui, Pio XI, que viveu durante o Tratado de Latrão de 1929, foi o primeiro rei. Pio XII, que viveu, o Pio XI reinou de 1922 a 1939. E muitas pessoas aniquilam o Papa Pio XI por causa que ele não faz parte das cabeças porque o Tratado de Latrão foi no seu domínio. Mas ele reinou de 1922 e 7 anos depois teve o Tratado de Latrão. E para vocês verem que ele fez parte desse reinado, então tem que colocar ele. Tem que colocar ele sim no Tratado de Latrão. Que é a partir do reinado dele que teve. Então, quer dizer, conta sim. Então, foi o primeiro rei, Papa Pio XII, que reinou de 1939 a 1958, o segundo rei. João XXIII, que de 1958 a 1963, o terceiro rei. Papa Paulo VI, que reinou de 1963 a 1968, quarto rei. João Paulo I, que reinou apenas 33 dias, foi o quinto rei, em 1978. João Paulo II, 1978 a 2005, seriamente ferido em 1981. Sexto rei, é um. 5 já caíram, o texto fala, 5 já caíram, um existe, que é João Paulo II. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Tem que durar pouco. Mandou por um curto período, sétimo rei, que de 2008 a 2013. 2005 a 2013. E depois teve o Papa Francisco, que não está nessa lista, mas ele era a sétima cabeça, porque Bento XVI não morreu na época que ele renunciou. Ele renunciou e não morreu, como se diz. E o Papa Francisco entrou como a sétima cabeça. Ele reinou de 2013 a 2025. Morreu o ano passado. E agora, muitas pessoas falaram, mas e agora? O que vai acontecer agora? Até mesmo eu fiquei me perguntando, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Quem vai agora? Será que a oitava cabeça vai vir? Mas esqueci do falso profeta que vai fora da cabeça, que agora ele não tem cabeça nenhuma. Nem o primeiro, nem segundo, nem terceiro, nada. Ele está aleatoriamente agora, sem fazer parte das cabeças, dos números das cabeças. E está caminhando para a destruição, porque ele está levando a Satanás o projeto que a mídia, o mundo quer. Reunir todos os líderes de religiões e de fazer um governo único, o novo um governo mundial. Então, por isso,
que ele é o falso profeta, que indaga como um líder espiritual, que as pessoas pensam que está levando a palavra de Deus e não é. Está caminhando, ele mesmo está caminhando para levar a Satanás o plano da sociedade. E levando também, quem acredita nele, o povo que está seguindo o Leão 14. Agora fala, no versículo 11, fala: e a besta que era e não é, é também ele, o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Quer dizer, que é Satanás o oitavo poder, que está personificando a Cristo com a cara de João Paulo II. Não é? João Paulo II que vai ressuscitar dentre os mortos. Ninguém tem esse poder de ressuscitar. É só Jesus Cristo. Mas Satanás virá com a cara de João Paulo II. Por que ele virá com a cara de João Paulo II? Vamos lá. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês o que exatamente eu estou falando. No versículo 18. Aqui a sabedoria, no Apocalipse 13, né? Verso 18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Johannes Pauves Papa II, João Paulo II, que no I valeu 1, que só tem essa palavra, no I valeu 1. No Pauves, a letra V vale 5, a letra L vale 50, em números romanos isso daí. E o V vale 5, então no total 60. Papa não tem simbologia. Segundvind, o C vale 100, o V vale 5, o N não vale nada, nem o S, nem o E, nem o N. O D vale 500, o O também não vale nada. 605. Então, 60 mais 1 mais 605 é igual 666. Quer dizer, o número de um homem. E muitos falam, é o sistema lá da cabeça, do capacete que o Papa usa, Vicarius Filii Dei, que dá 666. Mas ali é um sistema. Mas tem um homem que foi amado e foi adorado pelo povo. É só vocês pegarem o vídeo de 1981 e você vê quando João Paulo II sofreu o atentado, o desespero do povo. E depois, quando ele se recuperou, a alegria do povo, a massa. E, quer dizer, você pega a história dos outros papas, não tem aquela massa que amou o papado. Foi no reinado de João Paulo II, o papa mais amado. E o nome dele dá 666. Antes de eu falar sobre as pragas, estou trazendo a simbologia. A simbologia que eu falo é o texto que eu estou trazendo. E mostrando quem é esse império que vai sofrer nas 3 últimas pragas, que está levando o povo para a morte e não está tendo salvação, e não está levando a salvação, como muitos textos diz deles lá,
que a Igreja Católica é a única e verdadeira, que leva a salvação. Mentira! Está levando à perdição. Que quem leva a salvação é Jesus Cristo, é Deus. Você pedindo perdão, sendo salvo pela graça. Antes de eu falar sobre as pragas, estou trazendo o sistema desse poder. Estou explicando o que é esse poder. Já trouxe semana passada da besta do Apocalipse, né? Das duas bestas. E agora estou trazendo da besta que sobe do mar, que é a grande meretriz, que matou muitos, matou mais de 100 milhões na Idade Média e que mudou o sistema, né, mudou o sistema da igreja. Aí o texto fala, quem são os 7 reis de Apocalipse 17? Aí está Leão 14, ele está fora das cabeças. Ele está, como se diz, isento. E o que ele vai fazer? Olha só, ele não é tão velho, ele é novo ainda, então ele tem que aguentar. E continua aqui, os 10 chifres que viste são 10 reis, os 10 impérios que estão já separados, vinculados na sociedade e que vão se juntar à besta. O primeiro reino mesmo, que está, o primeiro império de quem vai se juntar com a besta, são Estados Unidos, Canadá e México. Aonde será a Copa do Mundo? Nos 3 países. E eu acredito que até o final da Copa do Mundo, muitas coisas vão rolar. Que em 2025, as pagãs, né? Alice Bailey e uma outra russa que eu não lembro o nome, elas falaram que a partir de 2025 coisas estranhas iriam acontecer, potestades iriam acontecer. E já está começando a acontecer. E com isso, em 2026 não será diferente. O texto da Bíblia fala, o homem da iniquidade não se assentará, não se poderá do poder, sem primeiro que aconteça a iniquidade. E vai acontecer muitas coisas e o povo vai ficar surpreso, porque não lê as profecias, não lê os acontecimentos, não estuda. Por isso que vai se surpreender. O próximo Papa será o Anticristo? Não será Papa, será Satanás, personificando Cristo. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu vou continuar lendo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberem autoridade como reis com a vista durante 1 hora. Em profecia, são 15 dias. Então, estes um só pensamento, de oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Venceram também os chamados eleitos e fiéis que se achavam com ele. Falou-me ainda, as águas que vistes onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Que a Igreja Católica está assentada. Aí continua aqui que vai derrubar, né, esse poder. Vamos lá. A prostituta montada na besta escarlate. João é levado ao deserto, Apocalipse 17:3, o mesmo local para onde a mulher de Apocalipse 12 foi transportada, e sofreu perseguição por 1260 anos. O local da perseguição da igreja é agora o cenário do juízo sobre Babilônia. O símbolo, vestes extravagantes e ornamentos, Apocalipse 17:4, púrpura e escarlate, Apocalipse 17:4, cálice com abominações, Apocalipse 17:4,
inscrição na fronte da meretriz. Apocalipse 17:5. Embriaguez com sangue dos santos. 17:6. Referência: estratégia de sedução. Jeremias capítulo 4, verso 30. Vamos ler Jeremias capítulo 4, verso 30. O que lá fala? Jeremias 4, verso 30. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? E te vestes de escarlata, te adornas com efeitos de ouro, e alarga os olhos com pinturas. Se debalde te fazes bela. Os amantes te desprezam e te procuram tirar-te a vida. Quer dizer, exatamente o que o texto fala, olha só a exatidão. Cor de vestes sacerdotais. Êxodo 28, verso 5 e 6. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a escola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Cálice do santuário usado pelo rei Belsazar. Daniel 5, 2-4. Daniel 5, 2-4. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirará do templo, que estava em Jerusalém, para aqueles que eles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Inscrições da mitra do sacerdote. Êxodo 28. Êxodo 28, versos 36-38. Farás também 2 argolas de ouro e porás das 2 extremidades do peitoral na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da escola sacerdotal. Abaixo na frente dele, perto de sua da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda da escola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas... não, eu tô lendo errado aqui, peraí. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre sua testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. E juízo contra os ímpios. Jeremias capítulo 46. Jeremias 46, verso 10.
Porque este dia é do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartear-se-á e embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Isaías 49, verso 26. Suscitarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como com um vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, e o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Significado: sedução através de falsos ensinos, caráter opressor de falso sistema religioso, ensinos mentirosos disfarçados de verdade, falsa santidade religiosa. A obra opressora de Babilônia voltará contra ela. A grande Babilônia, em Apocalipse 17. A meretriz combina com os elementos do dragão e das suas outras bestas. A mulher meretriz, volume 1, volume 3, figura do povo apostatado, Ezequiel 16. Oséias 2, 5, 2 a 5 e 3 a 1, montada sobre a besta escarlate. Domínio sobre poderes políticos, poder político, vida vestida de escarlata, cor do pecado e do dragão. Isaías 1:18 e Apocalipse 12:3. Nome: na antiguidade o nome revelava o desejo dos pais da criança, mãe das meretrizes. As filhas desta mãe representam grupos cristãos apostatados. Embriagada, ansiosas por completar a sua tarefa sanguinária. Religiões apostatadas estarão unidos no fim dos tempos, como resultado do grande esforço final de Satanás para obter a lealdade da raça humana. Exatamente isso vai acontecer. Juízo sobre Babilônia, Apocalipse 16:19. Funciona como um texto ponte, enquanto encerra a descrição dos 7 últimas pragas, introduz nos capítulos 17 e 18, definindo o destino final de Babilônia como foco no juízo divino a ser derramado. Um dos 7 anjos representa a descrição e destruição do grande meretriz com a sua atração sedutora. Apocalipse 17:1. Um dos 7 anjos apresenta a noiva e Cristo, a nova Jerusalém em toda a sua beleza e verdadeiro valor. Apocalipse 21:9. João segue o padrão de fazer uma descrição geral sobre a personagem a ser introduzida. No capítulo 17 é feita uma descrição de Babilônia no tempo do fim, embora o juízo sobre ela já tenha sido citado em Apocalipse 14:8 e Apocalipse 16:19. Vamos ler 14:8. Vamos lá. Seguiu-se o outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, tem dado a beber a todas as ações do vinho da fúria de sua prostituição. Segundo a mensagem angélica, em Apocalipse 16:19. É a grande cidade que se dividiu entre 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, quer dizer, este é o poder. Então, se vocês prestaram atenção, que os 7 reis são os 7 papas que viveram e já não existe mais. A 7ª cabeça agora está no aleatório, está no falso profeta, que é Papa Leão XIV, e que vai levar o seu poder para Satanás personificar Cristo e com a cara de João Paulo II. O texto aqui fala dos 2 poderes no versículo 8 e no versículo 11, que é Satanás, que era e que já não é, e que virá, e o 8º poder, que procede do 7 e que irá à perdição, que é
João Paulo II, Satanás personificando João Paulo II, que foi um papa amado e que os ímpios que já estarão perdidos contemplarão João Paulo II, que voltará, como se diz, eles vão pensar que João Paulo II voltará dos mortos, mas não é, é Satanás personificando. Então, povo de Deus, essa foi a explicação do Apocalipse 17 e da oitavo rei. Tomara que ficou claro para vocês entenderem, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative o sininho ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!